Você também quer ser um técnico, uma técnica em enfermagem, referência nos plantões, que tenha destaque na profissão que escolheu? Pois é, nesses 16 anos de enfermagem eu percebi que existem algumas qualidades, competências e habilidades imprescindíveis para ser um técnico em enfermagem referência nos plantões. Quer saber mais? Fica com a gente até o final do vídeo, eu tenho certeza que tu vai te tornar referência nos teus plantões. Ô diretor, pode soltar a vinheta, por favor? Sejam muito bem-vindos ao canal Enfermagem Protagonista. Eu sou o Rafa Albuquerque, o Prof. Rafa Albuquerque, e eu estou aqui para falar hoje de um assunto muito importante sobre as habilidades, competências de um técnico de enfermagem para se tornar referência nos plantões. Mas antes de eu dar continuidade, deixa teu like, te inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo para aquele estudante ou ainda que já é técnico em enfermagem para saber quais são estas competências. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, eu separei a aula hoje, essa videoaula de hoje, em dois blocos, vamos dizer assim. As habilidades, as competências comportamentais que são imprescindíveis para o técnico de destaque e também as habilidades, competências técnico-científicas. Vamos começar então com as habilidades comportamentais. Pouco se fala das nossas atividades, dos nossos comportamentos durante a profissão, mas são algumas coisas importantes para o técnico se desenvolver ao longo da sua carreira, como por exemplo, pontualidade. É mais do que importante nós chegarmos antes do plantão, antes do horário de pegarmos o plantão. Ainda mais se nós trocamos de roupa, colocamos o uniforme lá, não é verdade? Ainda assim, falando em comportamentos, nós temos que ser proativos. E mesmo, a proatividade. A palavra, as palavras proatividade significa então que nós temos a escuta ativa. A gente escuta e já vai muito rápido resolver aquele problema. Seja resolutivo sempre. Uma outra técnica, uma outra habilidade comportamental é de nós termos o olhar global, a visão global. Muito nos ensinam para a gente ter a visão global do paciente quando nós chegamos na beira do leito. Mas não é só isso. A visão global ela é por todo o setor que tu trabalha, como por exemplo, olhar se uma parede está funcionando ou não, olhar se as gavetas estão organizadas, como por exemplo as soluções e medicamentos. Isso é muito importante, ter um olhar além do cuidado somente lá do paciente. Uma outra habilidade comportamental que eu acho uma das mais importantes é a organização. O que acontece? Muitos técnicos acabam não conseguindo fazer suas atividades, por exemplo, no plantão de 6 horas, porque não são organizados. Não organizam as suas atividades com prioridades. É claro que durante o plantão nós teremos intercorrências. Intercorrências são comuns até dependendo do setor. Mas se nós tivermos as nossas atividades organizadas em prioridades, consequentemente, o nosso plantão vai ficar mais estabelecido, mais equilibrado e as intercorrências vão vir e, claro, nós vamos fazer o nosso melhor quando elas aparecerem. Mas o que eu quero dizer com organizar as prioridades? Vamos usar um exemplo bem prático, bem rápido. Olha só, você tem um paciente que está todo evacuado. Evacuou lá, eliminou as fezes de uma fralda. Tem que trocar a fralda dele, vai ter que fazer a higiene dele. Mas num outro quarto, por exemplo, você tem um analgésico para um paciente pós-operatório que está fixo no horário fixo. Qual é a maior prioridade? Logicamente, é administrar um medicamento analgésico naquele paciente pós-operatório. Ele fez um procedimento, ele está com dor e aquele medicamento está fixo. Já passou, por exemplo, daquela frequência que tem que ser feito os medicamentos. Agora, um paciente evacuado, é claro que nós não vamos deixar ele evacuado, mas comparado a essas duas ocorrências, a prioridade primeiro vai ser o analgésico e depois trocar a fralda, fazer a higiene do paciente. Lembrando, como eu disse, vai aparecendo várias atividades e tu vai vendo quais são as tuas prioridades naquele plantão, naquela característica do teu setor. Outra habilidade comportamental que é muito importante é a comunicação.
é comunicação. Eu sei que muitas pessoas, por exemplo, são mais tímidas, são mais envergonhadas, falam pouco. Mas quanto mais a gente se comunica, melhor é para o nosso desenvolvimento. A comunicação com o paciente, clara e objetiva. A comunicação, por exemplo, com o familiar, sempre clara e objetiva. E, claro, a comunicação com os colegas, com o teu enfermeiro ou com os teus colegas técnicos em enfermagem. A nossa comunicação ela precisa ser objetiva e sempre muito clara, conseguindo abordar pontos em que nós tenhamos dificuldade ou que é preciso comunicar alguma coisa, por exemplo, inesperada que aconteça no plantão. Quanto mais a gente se comunica, mais a gente se desenvolve. Mas para aí, não é somente a comunicação verbal, existe também a comunicação não verbal, através dos teus movimentos com o corpo, por exemplo, mas principalmente dos registros de enfermagem. Os registros de enfermagem, ou por exemplo até os rótulos de soro, são uma comunicação não verbal. Tu não verbaliza, mas é uma comunicação que passa entre os profissionais. Não esqueça, informação não registrada é informação perdida. Mas você deve estar até agora nessa videoaula perguntando, mas cadê as habilidades técnico-científicas? Vocês perceberam que eu comecei com habilidades, com competências comportamentais? Sabe por quê? Você sabia que as instituições contratam pelas habilidades que nós temos e acabam demitindo pelos nossos comportamentos? Pois é, olham daqui a pouco um currículo bem gordo, bem englobado, mas depois de um período de 90 dias, de 6 meses, acabam sendo demitidos por conta de mau comportamento. É por isso que eu comecei falando das habilidades comportamentais. E para fechar essas habilidades comportamentais, eu insiro aqui também essa que vai nos levar ao conhecimento técnico-científico. Buscar conhecimento. Mas quando eu digo buscar conhecimento, não é somente ir lá num livro se sentar para estudar ou fazer um curso. Não, buscar conhecimento, inclusive durante o teu plantão, ouvir, se interessar pelo assunto, se interessar por um assunto de um paciente do teu colega, e isso faz com que cada vez mais se interaja pelas histórias do teu setor onde tu trabalha e, consequentemente, busque mais conhecimento. Bom, vamos agora então às habilidades técnico-científicas que vocês tanto estavam esperando. Não esqueça das primeiras que nós falamos. As habilidades técnico-científicas, pelo nome já está falando. É aquilo que a gente estuda, é algo que nós temos que ter destreza manual para fazer com as mãos, enfim, além de, claro, consumir conteúdo que fala de patologias, sinais vitais, dentre outros. Vamos começar então algo que eu acho muito importante. Mais de 95% das nossas atividades nos plantões do técnico em enfermagem é preparar e administrar medicamentos. Então, uma das habilidades, competências técnico-científicas é dominar os medicamentos. Mas não só os medicamentos. Não é somente o que ele é, quais os efeitos colaterais dele, mas também como se prepara esse medicamento, como se reconstitui ou dilui esse medicamento e, claro, qual é a via que vai administrar, ou seja, domine os medicamentos. A outra habilidade técnico-científica imprescindível para o técnico é a punção venosa. Punção venosa é um dos procedimentos mais realizados dentro dos hospitais. É claro que vai ter locais que vão ter mais restrições para técnicos puncionar, porque muitas vezes é um enfermeiro. Mas não adianta, é um procedimento que muito ocorre nas instituições e nós, técnicos de enfermagem, precisamos ter o domínio. Mas punção venosa é muito mais do que só enfiar a agulha lá. A gente tem que conhecer a anatomia e fisiologia das veias, artérias e nervos para não pegar um nervo, por exemplo. Nós temos que conhecer os dispositivos que vamos usar para essas punções e principalmente saber, por exemplo, o que é uma punção periférica e uma punção central, por exemplo. Nós temos alguns vídeos de punção venosa, é só clicar aqui e vai lá absorver esse conhecimento sobre punção venosa. Uma outra habilidade imprescindível técnico-científica é sobre os sinais vitais. Já está falando sinal vital, o sinal de vida. Existem vários sinais vitais, como por exemplo, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, dor, ou seja, que são necessários para que os técnicos de enfermagem saibam os seus parâmetros, as suas alterações e, claro, o que fazer caso tenha alguma alteração. Os sinais vitais é o ponto de partida de um cuidado no paciente. A partir deles, então, que nós vamos ter condutas específicas para
a nossa atuação dentro dos plantões. E sem mais delongas, um que eu acho imprescindível também, sempre lembrando que é o que o Prof. Rafa acha durante esses 16 anos de enfermagem, são os conhecimentos com drenos. Exato! Existem diversos drenos para diversos locais no corpo. Os drenos, pelos nomes já estão falando, eles drenam líquidos. É para tirar algum líquido de uma ferida operatória, por exemplo, de uma lesão específica do paciente. E existem vários tipos de drenos com volumes diferentes, com manuseio diferente, usados em órgãos diferentes. E o técnico de enfermagem é um profissional que muito manuseia esses drenos. E se não tiver o conhecimento específico aguçado nesses drenos, acaba prejudicando no seu cuidado. E um muito importante também, mais um conhecimento técnico-científico que muitos profissionais têm dificuldades quando saem do curso técnico, são os cálculos de medicamento. Os cálculos de medicamento, eles nos fornecem então informações quanto à dose, quanto a volumes de soro, de medicamentos que vão no paciente, seja por via oral, via endovenosa, via intramuscular. E nós, se nós não soubermos calcular, tivermos habilidade para calcular, além de atrasar todo o nosso plantão, podemos cometer erros graves de volume de medicamentos nos nossos pacientes. Quer saber mais também de videoaulas sobre cálculo de medicamento? Vai aqui nessa videoaula que eu tenho certeza que vai tirar todas as tuas dúvidas. Bons aos futuros técnicos e técnicos que querem ser referência nos plantões, que querem se tornar destaque na sua profissão. Essas são as dicas comportamentais, habilidades, competências e também, claro, técnicos científicas que o Prof. Rafa viu e percebeu que é necessário nos técnicos que querem se tornar referência nos seus plantões. Para você que quer se tornar referência, espero que tenha gostado do vídeo e também deixa nos comentários quais são as habilidades técnico-científicas ou comportamentais que tu também acha importante, imprescindível para um técnico de enfermagem em destaque nos plantões. Antes de sair desse vídeo, curte esse vídeo para nós, te inscreve no nosso canal e olha só, o diretor vai deixar mais 2 vídeos que vão te ajudar a ser um técnico de enfermagem referência nos teus plantões. Até a próxima videoaula! Tchau!